único campeão mundial de motos e também de Fórmula 1. Essa é a história de John Surtees, que você vai curtir comigo hoje no primeiro stint. Apesar da simpatia e do carisma, fosse em cima de uma moto ou dentro de um carro de corrida, o John Surtees era um animal. Não por acaso, até hoje é o único ser humano a ter conquistado os títulos mundiais, tanto da motovelocidade quanto da Fórmula 1. Um feito espetacular considerando os contrastes, entre essas duas modalidades, que no universo das competições são como água e óleo. Poucos se arriscam a fazer essa transição. Filho de um vendedor de motos, o Surtees sempre enxergou a vida sobre duas rodas. Era só o que ele conhecia e sabia fazer, e não por acaso conquistou 7 campeonatos mundiais entre 1956 e 1960. Só que de repente surgiu um convite tão insólito quanto tentador: virar piloto de Fórmula 1. A proposta era séria e vinha de um dos melhores chefes de equipe do mundo, o Colin Chapman, dono da Lotus. Para quem acompanha há menos tempo e não lembra do Chapman, seria o equivalente hoje ao Toto Wolff convidar o Marc Marquez para correr na Mercedes. O Surtees inicialmente recusou a proposta, mas o Chapman acabou insistindo e eles se falaram tanto que acabaram chegando a um acordo interessante para os dois lados. O Surtees disputaria só algumas corridas quando estivesse de folga da motovelocidade. Assim foi feito. Em 1960 ele participou de 4 etapas oficiais e mais 4 extracampeonato, o que era bem comum naquela época. Mas só isso já foi o suficiente para perceber que ele não ia fazer feio na nova modalidade. Tudo bem que o começo foi difícil, Na estreia em Mônaco, o Surtees ficou aí em penúltimo lugar, a 2,7 do pole position. Durante a corrida, acabou abandonando com problemas de câmbio. Só que na segunda prova oficial da carreira dele em Silverstone, o Surtees subiu no pódio com o 2º lugar correndo em casa. E não foi só fogo de palha não, viu? Logo na corrida seguinte, ele fez a pole position no circuito da Boa Vista, o circuito de rua de Portugal. Nem o John Surtees esperava ir tão bem em 4 rodas. Tem uma frase clássica dele que eu quero colocar aqui para vocês. Bota aí. Na verdade, eu tive de me esforçar muito, porque eu não tinha experiência nesse tipo de pilotagem. Às vezes, esquecia que tinha 4 rodas, e quando percebia, 2 delas já estavam na grama. Sensacional! E exatamente para acelerar esse processo, ele acabou deixando de vez o Mundial de Motovelocidade para se concentrar exclusivamente na Fórmula 1 a partir de 1961. Vieram mais alguns pódios e em 1963 ele assinou contrato para correr pela equipe mais famosa do mundo, a Ferrari. A primeira vitória chegou no GP da Alemanha em Nürburgring, com o Surtees se aproveitando de um problema de motor do Jim Clark para terminar na frente dele. Aliás, foi a única vez na vida que o Jim Clark chegou em segundo. O Clark era um cara meio winner-wall, e por isso até hoje ele tem aí a 4ª maior porcentagem de vitórias da Fórmula 1, só perdendo para o Fangio, para o Ascari e para o Hamilton. Mas agora a gente chega no capítulo do título mundial do Surtees na Fórmula 1. Grande Prêmio do México, dia 25 de outubro de 1964. Segundo quem assistiu, uma das finais mais espetaculares da história da categoria. Eram 3 pilotos com chances de ganhar o campeonato. O Graham da BRM com 39 pontos, o John Surtees da Ferrari com 34 e o Jim Clark da Lotus com 30. O Surtees só seria campeão se terminasse em primeiro, com o Hill no máximo em terceiro, ou então segundo, com o Hill no máximo em sexto. Não estava fácil, Só que a corrida começou com o Clark na frente, já que ele largou da pole position. E por pouco o Clark não leva essa taça. É que na disputa pela 3ª posição, o Graham Hill e o Lorenzo Bandini, que era o companheiro de equipe do Surtees, bateram. O Hill caiu fora da zona de pontos e se as posições se mantivessem assim, pronto, o Clark seria campeão por número de vitórias, terminando empatado em pontos com o Hill. Mas na penúltima volta o motor do Clark travou e ele precisou encostar. Aí ficaram Dan Gurney em primeiro, Lorenzo Bandini em segundo e John Surtees em terceiro.
resultado que daria o título ao Rio, mesmo com o carro todo lá nas últimas posições. Só que a Ferrari não é besta e sabe fazer conta. Percebendo que o Surtees podia ganhar o título, a equipe sinalizou para o Bandini diminuir a velocidade na última volta e deixar o Surtees passar. Claro que ele fez isso, o Surtees terminou em segundo e ganhou o campeonato por 1 ponto. Uma curiosidade dessa corrida é que, como os carros da Ferrari foram inscritos pela equipe norte-americana, pela divisão norte-americana da Ferrari, eles foram pintados de azul e branco, as cores nacionais das equipes dos Estados Unidos. Aliás, tem um vídeo aqui no Primeiro Instinto sobre as cores tradicionais de cada país no automobilismo, vale dar uma olhada, então vou deixar aqui o card, o link para vocês verem. Sendo assim, essa foi a última corrida em que os carros da Ferrari usaram outra cor que não o vermelho na Fórmula 1. Mesmo com a controvérsia do jogo de equipe, o título mundial de Fórmula 1 gravou para sempre o nome do John Surtees na história do esporte a motor, por ser o único campeão de motos e de automobilismo até hoje. Uma façanha que ainda está longe de ser igualada. Por incrível que pareça, o maior susto da carreira do Surtees não foi na Fórmula 1, muito menos nas motos. Foi correndo nos protótipos da categoria Can-Am que ele se viu entre a vida e a morte. Em 1965, ano seguinte ao título da Fórmula 1, ele estava treinando no circuito de Mosport, no Canadá, quando a suspensão dianteira do carro dele quebrou e o Surtees foi de encontro à barreira de proteção em altíssima velocidade. O carro capotou e parou de cabeça para baixo em cima do piloto. O Surtees fraturou a bacia, teve lesões na perna esquerda e sofreu um trauma nos rins. Precisou de 6 meses para se recuperar. Quer dizer, se recuperar mais ou menos, né? Porque ele carregou aí sequelas da pancada para o resto da vida. Mesmo depois dessa panca, ele ainda continuou muito rápido na Fórmula 1, né? Foi vice-campeão em 1966 e seguiu vencendo corridas e subindo no pódio. Em 1970, decidiu dar um novo rumo à carreira, correndo no carro da própria equipe que ele mesmo montou, a Surtees Racing. Esse time durou 8 anos e conseguiu 2 pódios nesse período, entre eles um 3º lugar conquistado na Áustria em 73, com o brasileiro José Carlos Patti, que hoje dá nome ao Autódromo de Interlagos. A vida foi muito generosa com o John Surtees, mas no finalzinho lhe tirou a coisa mais importante que uma pessoa pode ter. O filho dele, Henry Surtees, morreu aos 18 anos de idade em 2009 durante uma etapa da Fórmula 2 em Brands Hatch. Ele foi atingido na cabeça por uma roda que se soltou do carro de um adversário que tinha batido. Uma cena horrorosa que fez com que a FIA começasse a estudar ali mesmo as opções disponíveis para a proteção da cabeça do piloto no cockpit. Em algumas simulações da própria FIA, ficou claro que o Henry Surtees teria sobrevivido com algum tipo de proteção se ela tivesse disponível. Depois da morte do Jules Bianchi em 2015, vocês sabem, a FIA concluiu esses estudos que deram origem ao Halo que a gente tem nos carros atuais. O John Surtees evidentemente ficou muito abalado com a perda, mas passou a cuidar a partir dali da Fundação Henry Surtees, que durante esses anos todos aí deu assistência a vítimas de acidente com lesões cerebrais. Outra decisão da família foi doar os órgãos do Henry, ajudando a salvar 5 vidas. Quando morreu de causas naturais aos 83 anos em 2017, o John Surtees foi enterrado para descansar ao lado do filho dele em uma igreja de Lingfield, na Inglaterra. John Surtees, um cara que construiu uma carreira inacreditável nas motos, fez uma transição impensável para os carros, ganhou os 2 mundiais e dificilmente vai ser igualado nesse feito. Ou se for, ainda vai demorar mais alguns anos. Fica um legado e a carreira histórica do John Surtees.